Olá pessoal, mais um vídeo, nosso último vídeo dessa aula. E nesse vídeo eu vou mostrar aqui 3 situações que são muito comuns de aparecer nos exercícios, tá? Então assistam esse vídeo antes de tentar fazer os exercícios do questionário para vocês terem um melhor resultado. Bom, primeira situação é quando a gente vai analisar a trajetória da partícula dentro de uma região com campo magnético. Tá? Então aqui já tem um desenho mostrando como vai ser essa trajetória. Né? Quando essa carga elétrica, no caso aqui positiva, entrar dentro dessa câmera, que eu tenho um campo magnético aqui dentro, tá vendo? Ela vai descrever, como eu já tinha comentado antes, uma circunferência. Tá vendo? Enquanto ela estiver sujeita à força magnética, a trajetória é de uma circunferência, justamente porque nós vimos que a força vai atuar como força centrípeta. E agora nós vamos analisar isso com mais cuidado, tá? Para vocês entenderem melhor o que acontece. Então vamos lá. A partícula está inicialmente aqui fora, ela vai entrar lá dentro dessa câmera. Então a partícula chegou aqui, ó, e aí a partir do momento que ela entra na região com campo magnético, começa a atuar sobre ela a força magnética. Vamos ver qual vai ser o sentido dessa força? Regra do tapa. A mãozinha lá, ó. A mão direita, né? Lembrando, o dedão é a velocidade, os 4 dedos médios, campo magnético, e a força sai da palma da mão. Vamos então aplicar para esta situação. A velocidade da partícula está para cima. Então você vai colocar o seu dedão para cima. Pode tentar fazer aí na tela, tá? Você tem que tentar fazer mesmo com a sua mão para aprender. Não adianta ficar só imaginando, não. Então vamos lá, ó, o dedão, deixa ele aí para cima, né, no sentido da velocidade. E olha só o sentido do campo magnético aqui. Nós temos esses pontinhos indicando que o campo magnético estará saindo da tela. Então você vai ter que pôr seus 4 dedos saindo da tela. Mas os 4 dedos vão ter que estar apontando para você, na verdade. Então primeiro põe o dedão para cima. Agora você vai ter que virar a mão, porque os seus 4 dedos vão ter que apontar para você. E aí, se você tentar dar um tapa aqui na partícula, você vai ver que o tapa aqui vai ser para a direita, né? A força magnética vai sair da palma da sua mão, atuando então para a direita. Veja que a força ela vai estar perpendicular à velocidade da partícula. À medida que essa partícula então começa a descrever a circunferência, o sentido da velocidade, a direção da velocidade vai mudar um pouquinho, né? O seu dedão ia mudar um pouquinho, os 4 dedos continuam virados para você e aí a força agora vai ter essa direção em sentido aqui, né? Dirigida para o centro da circunferência, olha só. A próxima. Agora a velocidade ele fica na horizontal, os 4 dedos virados para você e aí a força atua para baixo, né? E assim vai, ok? Essa força então atua como força centrípeta dirigida sempre para o centro. Então a força magnética tem essa característica. E aí, enquanto ela estiver atuando, a partícula vai descrever uma circunferência. Bom, e aí, pessoal, o que vai acontecer? É muito importante, então, que vocês lembrem sempre dessa relação aqui. Ó. A força magnética atua como força centrípeta. Como que a gente desenvolve isso daqui? Força magnética, você já sabe qual é a equação dela, né? Força magnética a gente calcula assim, ó, QVB, né? Força centrípeta, será que vocês lembram? Lá do primeiro ano, né, quando a gente estuda movimento circular, a gente aprende sobre a força centrípeta. A equação dela é essa daqui, ó. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Saber a equação da força centrípeta é importante, tá? Porque é cobrado, né, no assunto relativo ao primeiro ano de movimento circular e quando a gente tem também essa força magnética, é comum associar com a força centrípeta, porque ela vai atuar como uma força centrípeta. Então é importante que você saiba essa equação aqui, tá? E aí, se você for desenvolver isso daqui, vamos supor que você queira descobrir qual que é esse raio. É só isolar o raio e ele cortar as velocidades, você chegaria nessa equação do raio aqui, tá? Não precisa decorar a equação do raio. Não é isso que é o importante. O importante é você saber essa relação, que a força magnética é sempre igual à força centrípeta.
E por que que isso daqui é muito importante e também é muito cobrado nos concursos, nos vestibulares, tá? Por que é importante? Porque isso daqui, gente, é muito aplicado, tanto no meio científico quanto nas aplicações tecnológicas, na engenharia, tá? Porque isso daqui é utilizado para você descobrir a massa de uma determinada partícula, tá? Porque veja que a gente consegue relacionar o raio da trajetória com a massa. Por exemplo, imagine que entre aqui dentro uma partícula que tem uma massa muito grande. Aí vai ser mais difícil para essa partícula descrever essa circunferência. Então, o raio vai ficar maior, né? A força vai ter mais dificuldade de trazer a partícula de volta. Tá? Agora entrou aqui uma partícula com massa pequena. Aí vai ser mais fácil a força atuar sobre ela, consequentemente, a circunferência vai ter um raio pequeno. Né? Então, você consegue relacionar o tamanho desse raio com a massa da partícula e de até descobrir que partícula é essa. Tá? Por exemplo, no meio científico, né, a primeira informação importante sobre a massa do elétron foi descoberta com um experimento utilizando isso daqui. Ó. Eles verificaram a trajetória do elétron e assim chegaram na relação da massa com a carga do elétron. Vamos então para a segunda situação, e também muito comum de aparecer em exercício, quando a gente junta um campo elétrico com um campo magnético. Então, nessa figura aqui, nós temos os dois campos. Olha só, vamos ver aqui o primeiro campo elétrico. Olha, eu tenho cargas positivas aqui em cima e eu tenho cargas negativas aqui embaixo. Então, o campo elétrico tem sempre esse sentido, né? Do positivo para o negativo. Essas setinhas, então, estão indicando o campo elétrico. E o magnético está sendo representado aqui pelos xizinhos. Xizinho significa que o campo magnético está entrando aqui na tela. E aí vamos analisar o que acontece aqui. Imagine que você deseje que essa partícula que vai entrar aqui é um elétron, tá? Uma partícula negativa. Esse elétron ele tem que atravessar essa região sem sofrer desvio. Então ele tem que percorrer aqui uma trajetória retilínea. Isso é comum de acontecer em alguns equipamentos, tá? Tecnológicos. E aí o que vai acontecer? Quando ele entrar aqui dentro, olha só, irá atuar sobre ele forças elétricas e magnéticas. Vamos analisar cada uma delas? Olha, vamos analisar primeiro a força magnética que vai atuar sobre esse elétron. Então vamos aplicar a regra da mão direita. Vamos pegar a mãozinha, ó. A mãozinha está aqui. Lembrando que o dedão é no sentido da velocidade, então pode pôr sua mão aí na tela de novo. Ó. Seu dedão vai ficar aqui para a direita, os seus 4 dedos médios vão ficar nesse sentido mesmo, né? Porque eles vão estar entrando aqui na tela e a força sai da palma da mão. Então, se essa carga fosse positiva, a força aqui ó, ia estar para cima, né? Só que não é uma carga positiva, olha. Eu coloquei aqui uma carga negativa. Sendo negativo, a força tem que atuar no sentido contrário, né? Como se saísse aqui, ó, das costas da mão. Então, vai ficar para baixo pelo fato da carga ser negativa. Tá joia? E a força elétrica? Bom, como a carga é negativa, o positivo vai atrair o negativo. Então, a força elétrica vai estar para cima. E o que acontece? É isso que a gente precisava. Porque você não quer que a carga tenha uma trajetória retilínea, então a força magnética vai ter que ser igual à força elétrica para que você consiga isso. Tá? Nós temos que ter essa condição aqui. As forças serem iguais. E aí se a gente joga as equações aqui, ó, o que é força magnética? É QVB, né? QVB. O que é força elétrica? Relembrando lá do início do ano, né? Força elétrica é o campo elétrico vezes a carga elétrica. Então, eu corto aqui as cargas. Ó. Se eu isolo a minha velocidade, eu vou ter uma equação para a velocidade desse elétron. Muito simples, né? A velocidade do elétron, para que ele descreva uma trajetória retilínea, vai ser o campo elétrico dividido pelo campo magnético. Isso daqui também é muito importante, gente, porque muitas vezes em um equipamento tecnológico ou até no meio científico, os pesquisadores eles precisam obter cargas elétricas, no caso aqui elétrons, com velocidades específicas. Por exemplo, ele tem que ter um elétron
que tem que ter uma velocidade de 500 metros por segundo. Então ele tem que selecionar só os elétrons que tenham essa velocidade. Aí o que ele faz? Ele pode jogar no dispositivo desse jeito. Isso aqui se chama seletor de velocidades, tá? E aí ele joga valores para o campo elétrico e magnético de forma que essa relação dê a velocidade que ele está querendo. Por exemplo, 500 metros por segundo. Joga os valores lá, que vai dar isso. E aí só os elétrons que tiver 500 metros por segundo vão chegar do outro lado. E aí ele vai selecionar esses elétrons, tá? Para poder ser utilizado, por exemplo, no microscópio eletrônico, né? Para fazer uma imagem ali de uma nanoestrutura ou até de algum micro-organismo, né? Que a gente utiliza o microscópio eletrônico para isso. Então você tem que selecionar elétrons com as velocidades que você deseja, tá? Então vamos lá. Agora nós temos fios percorridos por correntes elétricas e esses fios estão próximos uns dos outros, eles estão paralelos e com isso os fios irão exercer forças magnéticas uns sobre os outros. Nós vamos analisar aqui como isso acontece. Então vamos analisar um fio de cada vez. Vamos começar analisando aqui o fio 1. Nós estamos vendo que ele tem uma corrente aqui direcionada para cima. E aí, aplicando a regra da mão direita, olha só, dedão no sentido da corrente, então o dedão ficaria para cima, os outros dedos envolvendo o fio, e aí nós teremos que desse lado esquerdo, veja que os dedos saíram do lado esquerdo, então o campo magnético sai desse lado, né? E aí nós teremos aqui então pontinhos, representando que o campo magnético está saindo aqui do lado esquerdo, e os dedos entram do lado direito. Então, do lado direito nós temos X mostrando que o campo magnético está entrando aqui, tá? E cria essa circunferência, tá joia? Beleza. O que acontece, gente? Do lado direito, então, tem aqui o campo magnético entrando, e isso acontece em toda essa região. Ele acontece em toda a região, mas nós vimos que à medida que você vai distanciando do fio, o campo magnético vai diminuindo, né? A mesma coisa acontece desse lado, tá? Toda essa região aqui vai ter esse campo saindo da tela. Então, vamos analisar primeiro a força que o fio 1 vai fazer no fio 2. Nós já vimos que o fio 1 vai fazer esse campo magnético aqui, entrando na tela onde está o fio 2. E qual a força que vai atuar sobre ele, então? Regra do tapa. Vamos pegar lá a mãozinha? Então, vamos aplicar nessa situação. Você vai colocar o seu dedão para cima, né? Olha lá o sentido aqui da velocidade, agora no caso aqui da corrente elétrica, né? Porque as cargas estão indo para cima, né? No sentido da corrente. Cargas positivas, né? Sentido convencional. O campo magnético vai estar entrando, então seus dedos vão estar para dentro da tela e a força vai sair da palma da mão. Então vai ficar assim, né? Fazendo um desenho aqui, olha. Sua mão ficou desse jeito, olha só. Dedão para cima, os 4 dedos entrando na tela, e aí você dá um tapa aqui e a força vai estar para a esquerda. Então o fio 1 faz no fio 2 uma força para a esquerda. E vamos analisar agora a força que o fio 2 faz no fio 1. Para isso a gente tem que começar observando o campo elétrico que o fio 2 está gerando. Então vamos lá, qual é o campo elétrico que o fio 2 gera? Lembra da regra da mão direita, né? Como a corrente está para cima, vai ser a mesma situação daqui, né? O dedão para cima, os dedos envolvendo esse fio, agora é o fio 2. Então o campo magnético vai sair do lado esquerdo, pontinhos, e entrar do lado direito, xinhos, né? Então esse é o campo gerado pelo fio 2. Como do lado esquerdo aqui eu tenho o campo saindo, né, da tela, tudo isso daqui também vai ser o campo saindo da tela, só que ele vai ficando mais fraco à medida que afasta do fio, né? Beleza. Então esse campo saindo da tela é o campo que o fio 2 faz no fio 1. E a força? Regra da mão direita, né? Dedão vai continuar para cima, olha o desenho lá, põe sua mão aí na tela também. O dedão vai continuar para cima, só que agora o sentido do campo magnético mudou, né? Ao invés dos seus dedos médios estarem entrando na tela, você vai ter que virar a sua mão aí
e os dedos médios vão ficar virados para você. E assim o tapa sai da palma da mão, então a força magnética nesse fio 1 vai estar para a direita. E assim os fios estarão se atraindo, olha só. Ou seja, sempre que você tiver fios percorridos por correntes no mesmo sentido, vai haver uma força de atração entre os fios. Ah, professor, e se eu invertesse? Se um desses fios tivesse a corrente direcionada para baixo? Aí ia acontecer o contrário. Tá? Os fios iam se repelir, as forças iam ser direcionadas aqui para fora. Tá? Você pode fazer isso aí agora. Eu sugiro que você, ao final desse vídeo, tente fazer isso. Pegue uma folha de caderno, coloque aí essa situação aqui, mas com um dos fios tendo sua corrente direcionada para baixo. Bom, e como que eu poderia fazer agora para calcular o valor dessa força magnética feita aqui entre os fios? Vamos jogar na equação da força magnética, né? Então vamos lá, como que a gente calcula? QVB. Ah, tá, mas aqui eu não tenho o valor da carga, né? Eu tenho o valor da corrente, né? Se for um exercício, por exemplo, não tem problema, a gente pode modificar um pouquinho essa equação. Sabe por quê? Igual aqui, ó, nós temos velocidade. O que é velocidade mesmo? A velocidade é a distância sobre o tempo. Então, vamos substituir aqui, ó. A minha equação ficaria assim, né? Que a velocidade é a distância sobre o tempo, vezes o campo magnético. Beleza. O que é essa distância? A distância é o tamanho do fio, né? O comprimento dele, que a gente representa com a letra L. Tá? E olha o que vai acontecer aqui. Eu vou ter aqui, ó, Q, que é a carga, né? Q dividido pelo tempo. Q dividido pelo tempo, isso é corrente elétrica, gente, é carga sobre o tempo. Ah, então eu posso substituir aqui por corrente elétrica, aqui pelo comprimento do fio, e aí vai ficar isso aqui, ó. Eu vou ter que a força magnética, quando você tem lá a corrente elétrica, né, no fio, vai ser o campo magnético vezes a corrente elétrica vezes o comprimento do fio, que é a letra L. Tá? E aí forma essa palavrinha, bill, né, para ficar mais fácil aí de vocês gravar. Então, isso daqui também é importante, ó. Quando você for calcular força magnética, se o exercício tiver te dado uma carga isolada, você calcula assim, igual nós vimos antes, que é VB. Agora, se for uma corrente elétrica no fio, aí você calcula assim, ó, né? Bill, o campo magnético, a corrente elétrica e o comprimento do fio. Então é isso, pessoal. Né? Agora aí façam as próximas atividades, os exercícios no questionário. E qualquer dúvida, entre em contato, tá? Boas atividades!